Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente está querendo divulgar aqui esse novo momento nosso do Projeto Tertuliário. Nós estamos fazendo material promocional visando a sustentabilidade financeira do tertuliário. Então, nós temos aqui sacolas, canecas, jalecos com a marca Tertuliário, chaveiros, canetas, tudo de muito boa qualidade. Está visando assim, que o voluntariado possa ter acesso a esse material, né, de boa qualidade, para a gente poder manter aqui a nossa harmonização na nossa manifestação diária. Tá ok? Nós temos também aqui pendrive de 4 GB, os preços estão ótimos, o pendrive está por R$70, são 4 GB, você pode colocar toda a enciclopédia da Conscienciologia e outras enciclopédias também, dicionários, tá ok? E queria lembrar também a todos que é muito importante, gente, que esse material, a primeira coisa é que esse material vai estar disponível na Meg Store diariamente. Para quem é teletertuliano, pode entrar em contato pelo telefone 35250867. E também, muito relevante, é vocês se associarem ao projeto Amigos da Enciclopédia. O que a gente quer colocar aqui, que a pessoa sendo amigo da enciclopédia, ela é amiga ou amigo do tertuliário. O projeto Amigos da Enciclopédia é um projeto de sustentabilidade do tertuliário. Como é que funciona isso? Nós todos somos sócios do CAEC, do tertuliário, para que a gente possa ter, então, nós somos voluntários, né? A doação é livre, então a gente vai estar doando esse dinheiro mensalmente para que o tertuliário possa se manter. E onde vai esse dinheiro? Só para vocês saberem, a gente tem que pagar esses papéis que são impressos, luz, ar-condicionado, isso tudo é muito caro, são muitos gastos, o processo todo da internet, que também é tudo trabalho voluntário, né? A gente não recebe ajuda de ninguém, é tudo a partir da gente mesmo. Então, se todo mundo se associar ao projeto Amigos da Enciclopédia, vocês vão estar colaborando, então, para que a gente possa manter o tertuliário com harmonia, e principalmente desde o início, tá? A ideia é a gente inaugurar o tertuliário, já com todos se associando, então a gente tocando o projeto, tá ok? O trabalho. Mais alguma coisa? Esse jaleco aqui já é o jaleco do tertuliário. Esse também. Os dois. Então, pessoal, se animem a comprar. Depois, se vocês querem ver os preços estão todos aqui. A gente já vendeu bastante coisa antes de começar a tertúlia. Vendimos chaleco, javeiro, caneca. Prancheta, para quem está anotando, ó, prancheta. Não? Foi errado. Sacola. Chaveiro. Chaveiro. Chaveirinho tertuliário. A bolsa, eles querem ver a bolsa. Bom, o importante é o conteúdo, não é a forma. Cada um faz o que pode, o que aprende no curso intermissivo. O importante é o conteúdo, é a bolsa, R$40, que tem de presente o chaveiro. Isso mesmo. Temos a caneca tertuliário. Caneca. Então, quem depois quiser, comprando hoje, ganha o... Marca texto, rapidinho, marca texto. Marca texto. Alemão. R$10. Alemão, a marca é alemã. As canecas, R$25. Tem também a caneta para dupla evolutiva, né? Já vem as duas canetas. R$50. O pendrive. Pendrive 4 R$70. 4 GB. Então avisa que vai estar tudo disponibilidade na Meg Store. Hoje, 75. Então, gente, está tudo disponível aqui até o final da tertúlia e depois na Mega Store. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós já vimos o juízo de valor já pelo material que foi apresentado aí, não é isso? Mas juízo de valor é da heterocriticologia, que é o julgamento através do conceito emitido ou a postura avaliativa, o exame, a investigação, o juízo acurado, algo feito por alguém sobre determinada ideia, objeto, fato, fenômeno, realidade, para-realidade ou consciência, sob análise minuciosa, sem compromisso com o ideal da neutralidade cosmoética. Agora, o juízo normativo, a avaliação pessoal, a opinião pessoal,
o descortino avançado do magistrado, o ponteiro consciencial, o senso crítico, o juízo claro e sensato, o juízo acurado, o juízo cosmoético, o raciocínio lógico, o critério pessoal, o juízo autocrítico, o critério grupal, o critério institucional, o juízo heterocrítico, a associação de ideias, o escrutínio pessoal, o exame apreciativo, e por aí vai. Nós temos aí uma série de logias e, no fim, nós falamos, os juízes de valor pessoais determinam as escolhas, as preferências, os favoritismos, as companhias e os vieses dos caminhos evolutivos da consciência, homem ou mulher. Você tem consciência da qualidade dos próprios juízos de valor? Você estrutura os juízos de valor por instinto ou refletidamente? Eu quero dizer que esse verbete tem 3 páginas, tem 40 logias e tem 8 máximos. Na frase enfática tem um espaço a mais entre as companhias, que nós depois vamos acertar. Eu acho que no original já acertamos. A Rosa pode trabalhar aí com a tecnologia e com a antagonismologia, que faltam 3 de cada só. Agora, eu vou aproveitar aqui para falar para vocês, ou responder aqui uma senhora que perguntou ontem, que não deu tempo de perguntar. Porque ontem nós respondemos 18 perguntas, essa aqui é a 19ª. O senhor coloca que o drama da consciência é a autovivência intensa pela consciência, de condição intraconsciencial fixada em autoculpa, remorso ou problema intrapsíquico, por alguma ação ou longa série de atos anticosmoéticos praticados. Quando o drama de consciência está relacionado a fobias geradas por interprisões grupo-kármicas, incluindo retrocognições alimentando essas fobias. O que fazer para limpar esses rastros? Superar essas fobias e ficar com a consciência mais tranquila. Olha, isso aí não tem milagre, tudo é um processo de esforço pessoal. O ideal é a pessoa procurar compensar as deficiências ou os atos imperfeitos cometidos por atos agora perfeitos, melhores, para conciliar as partes, melhorar o estado geral, vamos dizer, equilibrar o holopensene e compensar de fato aqueles erros cometidos anteriormente. Agora, lembrando que tudo depende da melhoria pessoal. É da pessoa, antes de tudo. Então, é muito importante a pessoa ter boa intenção, uma vontade decidida e critério para fazer isso de uma maneira diplomática, que não ofenda as partes, ou seja, atendendo aos direitos das outras consciências. Uma outra pergunta é essa aqui. Pergunto como se explica o processo de, às vezes, eu sonhar com algo e no futuro próximo aquele sonho materializa. Olha, o que se passa aí é um fenômeno parapsíquico dos mais frequentes, que é o problema da precognição. Precognição é um fenômeno comum, igual, por exemplo, a intuição. E, às vezes, também tem um outro fenômeno muito comum, que é a chamada simulcognição, que é a pessoa fica sabendo daquilo mais ou menos na hora que está ocorrendo, ao mesmo tempo, simultaneamente. Por isso que chama simulcognição, conhecimento aurido ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo tempo. Então, esse caso aqui, no seu caso pessoal, de sonhar com algo, esse aqui é a chamada sonho pré-cognitivo ou sonho simulcognitivo. Quer dizer,
é onírico. No caso, seria um processo de cognição onírica. Eu estou procurando esclarecer todos os aspectos técnicos que envolvem esses fenômenos. Então, no caso aí, seria uma simulcognição onírica ou uma pré-cognição. Cognição é conhecimento, pré-conhecimento antecipado. Um conhecimento antecipado de alguma coisa que vai ocorrer dentro de pouco tempo. Agora, no caso é onírico. Onírico quer dizer relativo ao sonho, ao estado alterado da consciência onírico. De modo que aqui, com isso, a gente vê a coisa bem clara. Agora, ó, para o meu amigo aí, eu recomendaria colocar todos esses seus sonhos, data, com todos os detalhes, tudo direitinho no laptop. Dentro de um ano, você dá um balanço dos sonhos e começa a verificar o que é que bate, o que é que aquilo aconteceu mais de uma vez. O fenômeno, a sensação, a decorrência daquela precognição onírica. Veja os casos que você acertou, veja os casos que você errou, e veja também o seguinte: quando é que você acertou falando no assunto? Quando é que você errou falando no assunto? Que às vezes, na dúvida, é preferível se abster, ficar calado. Anota tudo e vê o que ocorre. Agora, quero dizer outra coisa agora no final da história toda, um epílogo desse assunto. Se você funcionar direito, dentro de alguns anos, você vai ter total autoconfiança nos fatos. E isso você pode ajudar muita gente através da interassistencialidade, mostrando o que pode ocorrer antes daquilo, antes que aconteça. Agora, para isso, você tem que estudar mais. Quando chegar nesse ponto, você já não vai fazer mais pergunta para mim. Você vai me ensinar. Agora, o processo é o seguinte, isso às vezes demora 1, 2, 3 anos. O problema é a pessoa trabalhar em cima disso sem encucar patologicamente, sem pensar coisa negativa sobre isso. Olha o positivo. Uma outra coisa, nessas questões de simulcognição e pré-cognição, existem fatos positivos que levantam o ânimo das pessoas. E existem fatos patológicos que rebaixam tudo quando se fala neles. Você tem que escolher para ver se vale a pena falar ou não, se você tem certeza daquilo ou não, se é melhor fazer abstenção, ficar calado e colocar um zip na boca. Outra pergunta, essa de hoje. Desde criança ouço a seguinte passagem cristã: não julgueis para não ser julgado, porque da mesma maneira que julgueis será julgado. Tal frase reflete algum princípio ou lei, ou é um reflexo, é um convite à irreflexão, falta de bom senso e falta de discernimento? Olha, isso é conversa fiada das religiões que vêm da antiguidade. Se uma pessoa não julgar os outros, como é que fica, por exemplo, a jurisprudência? Se um pai não julgar o filho, como é que vai ajudar esse filho a ficar um pouquinho mais educado? Se um professor não julgar o aluno, ele não vai dar nota nenhuma para esse aluno. Se eu aqui não julgar o que é que se faz, isso aqui vira uma casa de orates, casa de doido. Não vai ter lógica em nada que nós falamos. Ninguém vai depois querer vir aqui ou escutar o que é que nós estamos falando. De modo que a gente tem que julgar tudo. Agora, coisa mais séria que tem. Você tem que começar a julgar o autojuízo crítico, ou autocrítica. É julgar você. Primeira coisa que você tem que fazer do julgamento é o seguinte: o meu juízo crítico, ou o meu julgamento, ele tem lógica? Ele é racional? Ele é oportuno? Ele vai ser edificante? Ele vai construir alguma coisa? Por quê? Fazer uma crítica, ou desancar com alguém, ou liquidar com alguma coisa, isso aí é a coisa mais fácil que tem, é demolir as coisas. Construir é a coisa mais difícil. Agora, fazer a demolição é a coisa mais fácil que tem. É muito mais fácil, mais rápido e se gasta menos com a demolição. Construção é sempre mais difícil. Agora, isso serve para as obras
sociais, as obras materiais, as obras emocionais, as obras intelectuais, serve para as obras filosóficas e serve para as obras científicas. De modo que, observa bem, Jesus Cristo, se ele falou, não julgueis para não ser julgado, ele também errou, porque ele julgou os caras que apareceram no templo, foi lá e bateu com chicote todos eles. Agora, Jesus Cristo tinha uma opção de coisa assim. É preciso ver o que era dele mesmo e o que era dos caras que escreveram os evangelhos sinóticos. De modo que essas coisas tem nas melhores famílias e vem desde a antiguidade. Agora, juízo. É necessário ter juízo para julgar. É necessário ter julgamento apurado para ter juízo crítico. De modo que a vida é essa. Eu faço o que eu posso nisso. E quer dizer para o nosso amigo, eu estou tranquilo com a minha consciência. Quem é que tem hoje... Pode falar, Roberto. Professor, na parafatologia, o juízo parapsíquico, poderia fazer um contraponto aí com a passividade parapsíquica, detalhar os limites aí? O juízo parapsíquico é o seguinte, é a pessoa que faz isso antes dos fenômenos. A coisa mais séria é o pré-fenômeno. Ela já entra com uma condição de posicionamento definida. Então ela sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, ela pode fazer a passividade ativa sabendo disso. Então, vamos supor, um homem ou uma mulher vão praticar TENEPS hoje, no horário certo. Ela já tem, então, aquele juízo de valor quanto ao parapsiquismo que ela exerce. Ela já sabe quem é o amparador, ou pelo menos o que quer que se passe em torno daquela atividade assistencial diária que ela promove. Então, isso aí é muito importante. O juízo do tenepsista começa na escolha da base física para a prática da TENEPS. Dependendo do local que a gente vai, você sabe se a TENEPS dele é boa ou não. É tanto que uma senhora chegou para mim e falou assim, doutor Valdo, lá em casa eu tenho um quarto para a TENEPS. O senhor acha que eu posso mostrar para minhas amigas esse quarto? Eu falei assim, você deve mostrar, principalmente para aquelas que fazem bastante heterocrítica. Por quê? Só de olhar para o seu ambiente, se ele não estiver bem assentado, elas vão achar que você é fajuta. De modo que veja o que você vai fazer. Você está com gabarito para mostrar o seu ambiente? Ou você quer apenas exibir alguns berliques e berloques que você colocou lá dentro? Entende? Vocês estão entendendo o nível disso, né? Então é muito importante o juízo parapsíquico das coisas, do ambiente, das ideias, das consciências, das consciências, dos parapsiquistas, ou seja, dos sensitivos, de todo mundo. Tem lógica? Isso aí. Agora, outra pergunta. O evoluciólogo emite juízo de valor? Nesse caso, poderia ser através da ficha evolutiva pessoal? O juízo parapsíquico citado na primeira linha da parafatologia utiliza quais recursos? Existe algum que se destaca ou depende do parapsíquico? Olha, aqui está perguntando aqui essa pessoa sobre o juízo da primeira linha da parafatologia, que é justamente isso que nós acabamos de... Vocês estão vendo a coincidência, né? Eu devia ter lido isso antes, eu não li. Agora, o evoluciólogo emite juízo de valor, nesse caso poderia ser através da ficha evolutiva pessoal? Olha, juízo de valor ele sempre emite na hora que ele dá uma recomendação, ou a hora que alguém pede alguma recomendação para ele. Sempre tem. É igual um professor. Eu não fico dando juízo de valor aqui sem parar. Até o momento, nesses últimos 16 minutos, eu acho que eu já dei uns 5 sérios. É a vida. O que nós vamos fazer? Tem outra saída para isso? Vocês já pensaram, eu vou chegar aqui e dar uma aula muda. Só dou verbete qualquer coisa. Não adianta. Tem que ter o juízo de valor. Pode falar, Tânia. Professor, na definição, Sim. a última parte, Sim. eu não entendi.
Ah, O senhor não? pode desenvolver, Aqui. por favor? Sob determinada ideia, objeto, fato, fenômeno, realidade, para a realidade ou consciência, Sem- sob análise minuciosa, Sem sem compromisso com o comprometi- ideal da neutralidade cosmoética. Por quê? A pessoa está dando o juízo dela. Ela tem achismo, ela às vezes não tem desconfiômetro. Outra coisa, você olha que o verbete é neutro. Depende dela. Você que vai saber. Pois é, mas a gente não tem que ter, quando faz o juízo de valor, sair da neutralidade, não tem que ter harmonia, Pergunta pra pessoa. homeostase. Pergunta para a pessoa. Eu, por exemplo, eu Não, mas sou é o- definido. o Você melhor. também é. Mas O- sei lá se o Loche vai ser. Hein, Loche? Eu não sei. Ele também é. Ó. Não, alguém aí não é? Mas não fique... Se- Então, não- veja. Mas ele é o seguinte, ele não tem compromisso com o ideal da neutralidade cosmoética. Da neutralidade. A pessoa pode chegar lá e puxar a brasa para a sardinha dela, é o juízo dela. Então, Minha sem família compromisso. é melhor do que a sua. Mas ele está Acabou, olha, sem acabou. compromisso. Hein? Está sem compromisso. Sem compromisso. Não seria um É o compromisso juízo de com a valor, é harmonia? sem compromisso, não. Ele deu a opinião dele, é o achismo dele. Explica aí, João. Sem compromisso. Lógico. Agora, Mas não tem então está neutralidade. sem compromisso Ele não com a tem neutralidade neutralidade. cosmoética, não. Fica confuso. Ele está dando a opinião sem dele. compromisso. Uma outra coisa, uma pessoa que nunca ouviu falar na cosmoética. Aqui, nunca ouviu falar na cosmoética. Ele tem um juízo de valor pessoal. Nunca ouviu falar, mas no íntimo ele pode ser cosmoético. É o Seu quê? Valdo. Ele não pode ser. Não ouviu falar, mas ele entra consciencialmente. Escuta, ele é cosmoético. você, por exemplo, quando você fala, você tem um compromisso com a cosmoética, você conhece a cosmoética. O seu Eusébio da Silveira, que está ali fora, ele não conhece a cosmoética, ele dá o juízo de valor dele. Então, veja, isso aqui tudo pode ser sem compromisso. Ninguém está exigindo que seja o juízo de valor, não tem compromisso. Por isso que é preciso ter muito cuidado com todo juízo de valor que você ouvir. Não tem compromisso. A pessoa deu a opinião dela, ela deu o achismo dela, às vezes não tem nem desconfiômetro, é o que eu estava falando. A neutralidade aqui. Está mais claro agora? Não, Seu tá Valdo. bem. Não, tá para fazer pensar. Não, tá, ainda tá. Gorgulha ainda tá. Tá ok, não, ó. Aqui, passa para o hemisfério esquerdo agora. Esquerdo. O lógico. Eu, de vez em quando, O ló- recomendo que a pessoa Qual que é o passe de um esquerdo? hemisfério para o outro. Qual que é o esquerdo? É o lógico, professor? Qual que é o esquerdo? É o lógico? Não, mexe com a cabeça. Aqui, é o Monk. É o Monk. Sim. Seu Valdo, quais os fatores que o senhor acha que influenciam mais na formação dos nossos valores? O que influencia mais é a emoção. É o psicossoma. É muita gente que ainda pensa como sub-humano. É por instinto. É a pessoa que não raciocina antes de falar. É a pessoa que é assodada, ansiosa, que não pensa o que é que vai fazer. Eu estou falando ansiosa quando já tem a síndrome do ansiosismo. Quer dizer, um negócio bem avançado. Então isso aí é que cria mais problema em juízo de valor. Os traumas influenciam Outra mais? coisa, nós já trouxemos aqui a primeira impressão. O juiz de valor erra muito na primeira impressão. Muita gente erra com isso. E outra coisa, é uma pena, porque às vezes a pessoa tem uma visão errada de outra. 30 anos, só viu uma vez, ficou com aquilo. Está errado. Não existe pessoa totalmente boa. E não existe pessoa totalmente má. Pessoa que eu estou falando. Porque serenão é difícil de se encontrar. Os outros são toda em evolução. De modo que é uma beleza a gente viver aqui, que a gente não precisa ter vergonha do nosso nível evolutivo. Aqui tem desde a lesma até o serenão. E eu, por exemplo, quase sempre eu fico mais com a lesma. Hoje em dia estão com menos lesma, né, em alguns lugares por aí afora. Lesma frita. Então, quer dizer que até a lesma tem valor. A lesma alcançou um nível nobre, a hora que ela entrou na culinária. Eu acho. É nobreza.
Quem é que está? Pode falar. Oi, Na fatologia, na segunda linha, no final dela, o ponteiro consciencial. Eu queria se Sim. eu pudesse explorar um pouco. O ponteiro consciencial, nesse caso, é muito sério. Se a pessoa tem um ponteiro bem ajustado, bem acertado, que funciona direitinho, os juízos de valor dela quase sempre são racionais, positivos, lógicos e outra coisa, construtivos, oportunos, na hora certa. Então, o ponteiro consciencial é que indica isso. Agora, o ponteiro consciencial é a demonstração cabal do nível evolutivo da consciência. Uma pessoa, pelo ponteiro, você analisando o modo dela reagir com as coisas, você vê o nível evolutivo dela. Se a gente soubesse direitinho como é que é o ponteiro consciencial das pessoas, a gente não precisava daquela escala evolutiva, a gente já saberia na hora. Mas a maioria não pensa nisso. Essa maioria não pensa que tem ponteiro consciencial. Às vezes nem pensaram nisso. Agora, o ponteiro consciencial, por exemplo, uma coisa na prática. Ele expressa o mega pensene básico de todo dia da pessoa, que leva para o mater pensene da pessoa. Tudo, o ponteiro está ali. Agora, o ponteiro mostra os interesses da pessoa, os objetivos que ela tem na vida. Quais são, por exemplo, as ideias-chave daquela existência? O ponteiro quase sempre está assentado em cima disso. Então é muito importante o ponteiro no juízo de valor das pessoas. Está claro? Tá. Eu queria entender um pouco mais, o senhor fez relação com a escala evolutiva. Sim. Tá? Como que seria isso, a questão do ponteiro? Por exemplo, se você tem um bom ponteiro consciencial, você já aperfeiçoou o parapsiquismo. Você lê a pessoa sem ela falar nada, é o livro aberto. Ela chegou, você vê as reações dela, o nível que ela está. Se ela domina energia, se ela tem uma força presencial expressiva, entendeu? Pela roupa dela, você sabe o nível de educação que ela tem. Pelo sapato dela, você vê se ela é uma pessoa bem organizada. Chega uma pessoa com o sapato tudo enlameado e não está chovendo, tem alguma coisa. Então agora veja, esses detalhes todos o ponteiro consciencial capta. Ele então demonstra, evidencia. Tá. Agora, gente, nós podemos ler as pessoas como se fosse um livro aberto. Na verdade não é um livro, cada um é uma enciclopédia, né? Que as pessoas são complexas. É a consim poliédrica. Nesse caso aí, esse juízo de valor, ele vai aperfeiçoando ao longo da evolução. Vai. Na verdade, a gente vai qualificando E isso melhor depende do essa... ponteiro da consciência. Isso. Depende do código pessoal de cosmoética dela. Depende do índice de inteligência evolutiva que ela vivencia. Depende do nível de logicidade prática que ela aplica no dia a dia. Depende do nível também da interassistencialidade que ela exemplifica. Que aí é o código de exemplarismo pessoal. Tudo é uma coisa só. Por isso que você lembra que desde o início nós começamos a falar de conscienciologia, a gente fala: vocês não querem entender conscienciologia? Então entende o que é cosmoeticologia, é a mesma coisa. Ou entende o que é evoluciologia, é a mesma coisa. Ou entende o que é interassistenciologia, tudo é a mesma coisa. Tudo é semântica. Tudo é um processo de apresentação. Lá no fundo é a mesma coisa. Agora, veja, não é a mesma coisa nenhuma delas, né? Cada uma é uma faceta da nossa personalidade, da nossa vida, da manifestação dentro do cosmos. Mas é o caminho. Vê se tem lógica. Tem lógica? Tem. Então, o seu juízo de valor a respeito do assunto do ponteiro consciencial está positivo? Você entendeu? Não, entendi. Agora, aqui outra pergunta. Iniciei minha escuta às tertúlias, quer dizer que a pessoa está só escutando, ela não está vendo. Há pouco tempo,
por indicação de minha psicóloga. Quer dizer que nós estamos agora, precisa de eu cobrar essas aulas. Quanto que está aí a consulta de psicólogo atualmente? Ah, não, isso é muito barato. Não, o meu consultório, quando eu cobrava, naquela época, era muito mais do que isso. Estou estacionada no meu crescimento, principalmente profissional, e isso me angustia muito. Ao escutar as tertúlias, tenho sentido arrepios. Ontem fiquei muito sonolenta e cheguei até a dormir um pouco. O senhor teria alguma ponderação para me orientar? Olha, eu não vou falar nem quem você é, nem de onde você veio. Eu só quero dizer o seguinte, você tem assédio. A maior prova aí é o seguinte, se você está escutando o processo, sente arrepio e depois fica com sonolência, e você falou que está com angústia, isso é claro que tem assédio. Agora, se examinar por que, de onde veio esse assédio, abençoar os assediadores, exteriorizar a energia. Tem um negócio que a gente faz, você procura aí nessa cidade que tem aí uma unidade do Instituto. Procura lá e você vai perguntar, quando é que vai ter algum curso que vai ensinar o EV? E veja o que é isso. EV. EV, quer dizer, estado vibracional, que é o que você precisa para você se defender. Agora, dá um pulinho e conversa com essa turma, que isso aí você vai tirar de letra. E as coisas vão abrir o seu caminho. Seu caminho está fechado, divide esses assediadores. Está na cara que tem. Entende? Você não entende o assunto, está dando todas as coordenadas do fato. Há um processo de assédio óbvio. Presta atenção nisso. Você vai superar o assunto. A hora que a gente coloca a coisa assim, expressa o processo público, isso aí já muda todo o holopensene, que é a atmosfera da sua vida. De modo que vamos pôr energia nisso. E vamos em frente. E viva a psicologia. Pode falar. Na hominologia, o senhor coloca Homo sapiens policármicos. Eu queria que o senhor fizesse um cotejo entre o juízo de valor e a policarmalidade. Você falou aqui qual que é o homo, qual deles? Na segunda linha, Homo sapiens policármicos. Ah, policármicos. O policármicos, no caso aí do juízo de valor, é aquele da pessoa que está mais avançadinha em matéria de assistência. Que ela já faz assistência sem esperar o retorno. Então ela já saiu do ego-karma e da predominância também do grupo karma. Ela já passou para o polikarma. Nesse processo do polikarma, o problema da interassistencialidade, da cosmoética, já predomina e a pessoa praticamente já tem uma incorruptibilidade, principalmente na sua pensenização, na sua intenção e nos seus atos. Mas a coisa mais séria é dentro, intraconsciencialmente, dentro da cabeça. Por isso que nós colocamos policármicos, que são poucos verbetes que eu já toquei nesse assunto do policármico. Acho que tem 3 só. Entendeu? Que é de propósito, porque juízo de valor é uma das coisas mais sérias que nós estamos falando aqui hoje. Isso tem até valor dentro do comércio, não tem? Dentro das gestões aí, os processos de gestores, tudo isso. Outra coisa, professor. A coisa mais séria que tem num professor é o juízo de valor. Senão, que professor é esse ou que professor é essa? Se ele não tem juízo de valor perante as coisas. Ele tem que saber, pelo menos, um pouquinho mais do que a média dos alunos dele. Senão está danado. Como é que fica? Agora, vocês vão falar, não, mas tem especialidade, tem um generalismo. Não, eu estou falando de modo geral. Na média da situação. É isso aí. Outra pergunta. Não consigo entender como o juízo de valor possa ser positivo. Poderia criar um exemplo de juízo de valor positivo para ilustrar, por favor? Sim. Eu viro para você e falo assim, o meu juízo de valor fala que a sua pergunta é muito pertinente, óbvia e oportuna. Isso é um juízo de valor positivo e a sua pergunta também é positiva, não vejo nada de negativo nela. Você está tentando entender um assunto dos mais importantes da vida humana, que é o juízo de valor. Alguém aqui acha que juízo de valor não é uma coisa importante?
Você está entendendo bem? Ó, todo mundo acha que juiz de valor é uma coisa séria. Você está perguntando uma coisa séria. Agora, veja. É positivo, sim, a maioria dos processos. Mesmo quando a pessoa erra, é positivo para o interlocutor, aquilo que viu que ela errou. Por quê? Ele definiu, fez o julgamento também, o juízo crítico, do juízo crítico do outro. Então, juízo crítico é a base, praticamente nós podíamos falar que é uma expressão-chave para qualquer refutação, para qualquer debate, para qualquer discussão positiva, em qualquer linha de conhecimento humano. Não, um exemplo a gente pode perguntar, qual é o melhor sistema político? A ditadura ou a democracia? Pois Isso é. entra juízo de valor. Não, Entra em juízo de tudo valor em aí cima nós disso. temos. Pode falar o seu, qual que é? Não, é só complementar que se vive a partir de escolhas sucessivas. Como é que nós vamos tomar decisões se nós não temos juízo de valor? Por exemplo, falando aí, ó, ele é um arquiteto. Então eu viro e vou fazer o meu juízo de valor. Eu prefiro viver numa cidade grande, num apartamento, num local de condomínio que tenha mais segurança do que numa casa. Tá certo? Eu prefiro morar numa casa aqui, do jeito que eu moro, dentro de um condomínio que tem segurança total o tempo todo, 24 horas. Isso é juízo de valor. Da residência, da cidade, do apartamento e dos tipos de metrópoles. Norteiam as escolhas, né? Pois é. Agora, então, veja, o que é que eu fiz? Eu mostrei um juízo de valor nas escolhas, nas preferências. Como eu digo aqui, ó, escolhas, preferências, favoritismos. Que é a coisa mais séria, é o que determina. O juízo de valor demonstra isso. Agora, uma pessoa que fica com você e não fala nada, então você vai ter um juízo de valor depreciativo a respeito dela. Por quê? Ela não quer mostrar as manguinhas de fora, as garras dela. Ela não se posiciona. Então, isso é coluna do meio. Essas colunas do meio são problemáticas, quase sempre patológicas. Pode falar. Alô, professor Valdo, aqui na página 84, na paradoxologia. O paradoxo, autoimagem, heteroimagem. Eu queria entender o paradoxo e qual é a relação dele com o tema da tertúlia hoje. Olha, você chega uma pessoa, você olha para ela e você já tem uma sua heteroimagem a respeito dela, é sua. A respeito da imagem dela, a imagem da pessoa dela. Então, veja, você já tem um juízo de valor antecipado sobre um aspecto daquela personalidade. O que você acha? Eu estou falando um só. Eu posso arranjar mais 1000 para você. Tudo baseado em imagem. Tá, e aí Vocês estão vendo como é que o alcance do juízo de valor, como é que ele é sofisticado? E a questão da autoimagem, no caso aí? Porque essa heteroimagem, ela é baseada na minha Não, autoimagem? porque ele, às vezes, ele não tem. A imagem que você tem dele não é a mesma que ele tem de si mesmo. Sim. A maioria das pessoas são assim. Entendeu? Entendi. Há um antagonismo, um confronto, uma antipodia. E há também na antipodia uma antipatia com isso. Sim. Porque às vezes a pessoa tem uma autoimagem errada e ela quer se firmar dentro daquilo e ela teima, ela insiste e você já tem tantos precedentes, tantos fatos que você já viu que a imagem dela não é aquela, que o negócio fica antipático. Você está entendendo? Entendi. Vem a antipodia com a antipatia. Te vira. O te vira aí faz parte. Quem é que está? É você? Você volta na teriologia, Sim. teoria do para-direito, aqueles elementos que estava falando, da policarmalidade, da interassistencialidade, da cosmoética, são íncidas aqui nessa teoria. São. E é essa teoria que vai basear o juízo de valor cosmoético. Agora, é a coisa, ó, o juízo de valor na seleção dos fatos para formar hipóteses e teorias está na teoriologia. Agora, veja, hipóteses e teorias. Como é que a gente vai formar uma hipótese? Uma elucubração pública, falando, explicitando essa elucubração. Uma elaboração de pensamento sem juízo de valor.
Toda definição sua, todo posicionamento, tudo é juízo de valor. Agora veja, aqui nessa sala, quem mostra e demonstra e explicita mais juízo de valor sou eu. Devido à circunstância do processo. Todo dia trazendo um tema desse diferente do outro. Diferente em termos, né? Porque tem sempre coisa parecida. Mas ele é sempre diferente. Já. Não, mas não é só isso, né? Não é só isso. O processo da exemplologia é... Outra coisa, a neologia é... A definição é... Aqui tem juízo de valor em todos os tópicos, a maioria. Mega pensando Porque, gente, também, né? O livro que vocês estão escrevendo é uma enciclopédia de juízo de valores. Tá certo? Seja o que for que você esteja escrevendo. Isso é muito sério. Agora, esse juízo de valor vai ser o parâmetro ou embasamento dos leitores julgarem você como autor ou autora. Esse aqui é o fato. Então, a vida hoje, ela está cada vez mais com juízo de valor. O homem Cro-Magnon, aquele que arrastava vocês, mulheres, pelo cabelo, está entendendo? Com um trabuco na mão, ele não tinha grandes juízos de valor, porque fazer isso com uma mulher é uma loucura, né? Então, estou dando exemplo. Tá certo? De modo que ele não tinha nenhum juízo de valor produtivo, de alto nível. De fato, não tinha. E na página 84, na tecnologia, você pode aprofundar essa técnica da jurisprudência universalista, por favor? A técnica da jurisprudência universalista. A primeira coisa é o seguinte, é você sempre fazer o juízo ou dar um veredito, que todo mundo dá veredito toda hora. A mãe dá veredito para o filho, o professor dá para o aluno quando dá a nota, o empregador dá para o funcionário, e por aí vai. O juízo de valor é dado todo dia com a jurisprudência, que é um veredito. Agora, a coisa mais séria é na hora do veredito você pensar, existe uma cosmoética que é uma moral cósmica. Existe uma interassistenciologia que tem que ser também difundida para o cosmos. Nós não podemos estar escolhendo as pessoas para estar fazendo assistência o tempo todo. A vida nossa de convivialidade exige que a gente atenda aqueles que a gente pode, que aparecem na nossa frente. Olha só o processo cósmico. Então, a jurisprudência aí, ela é totalmente universalista. Um juiz, por exemplo, que tiver parte pri, que tem alguma coisa antes, você sabe que isso é antijurídico, isso dá cadeia. O magistrado pode ir para a cadeia se antes de julgar ele dá opinião. O réu entrou na sala, ele dá opinião sobre o réu? Que juiz é esse? Não tem juízo nenhum. Então, veja, esse universalismo é o contrário disso aí, é o outro extremo. É a hora que a pessoa está julgando tudo com a cosmovisão maior que ela já consegue obter, alcançar e aplicar. Tem lógica? Então, a jurisprudência universalista, ela é o para-direito no acume, ou seja, no ápice, no máximo que pode, o pico máximo da situação. Tem lógica? É por aí. Baldo, sim. Na página 84, fobiologia. Sim. Você colocou criticofobia. Você considerou que a criticofobia engloba a neofobia e a decidofobia? Ou você acha que poderia acrescentar? Não, pode acrescentar tudo isso. É que quase sempre eu não ponho para deixar as pessoas pensarem. Ela, às vezes, já está colocando mais fobia lá. Porque fobia existe demais. Se nós quisermos, todo verbete a gente põe 7 aí. Então, Walter, deixa eu... Entende? Agora, na questão da criticofobia, é muito sério pelo seguinte. Se uma pessoa tem fobia, ela tem receio de estar criticando os outros, como teve aquela pergunta que foi feita aqui hoje, começa que ela não tem autocrítica. Quase sempre a pessoa que tem medo da crítica dos outros, ela não se critica.
Então, como ela não se critica, ela não quer a crítica de ninguém. Agora, o que nós precisamos de gostar é de receber uma crítica. A crítica é uma coisa muito positiva, quando ela é cosmoética, quando ela é equilibrada, quando ela é produtiva, quando ela vai edificar alguma coisa. Senão não adianta nada. Então, a intenção aí é essa. Agora, a Rosa tem acrescentado, é tanto que naqueles que você mandou para mim, havia um, por exemplo, que dava 7 fobias. Eu coloquei fobia, tudo em itálico. Que eu estou fazendo estudo. Já tem dezenas assim, somente de filia, de teca, está tudo lá marcado. Que é para chamar a atenção do universo maior daquele texto, ou daquele assunto. Entende? Valdo, você acha que pode considerar uma ordem lógica, primeiro neofobia, depois decidofobia e por fim criticofobia, ou... Aí depende do tema. Não generalize isso assim que você vai errar. Depende do tema. Cada um você tem que estudar. É ou não é, Rosa? Você já não tem experiência disso? Agora, ó, não esqueça que aqui tem uma coisa que não tem, você não pode esquecer. Depois da fobia, eu tenho um item que é uma seção chamada sindromologia. Aqui, nós podemos pôr que tem síndrome, que a pessoa não quer ser criticada, tem uma opção de coisa nisso, tem síndrome lá. Eu não coloquei toda, porque... Entende? Agora, ó, se colocar qualquer um desses síndrome a mais aí, ó, Rosa, passa para 20, vai aumentar os máximos. Tem só 19 aí. A Adriana já tinha contado os 19. Eu acho que a turma aí fora já está começando a entender a estrutura e o arcabouço dos verbetes do jeito que nós falamos. O processo dessas 6 divisões e as 70 seções que nós usamos. Está entendendo? O povo já está começando a entender, já estão me falando aí fora. Valdo, lá em Belo Horizonte mesmo, uma pessoa veio me falar, está começando a entender as coisas. Isso aí é importante para nós julgarmos com as ideias mais claras, entende? Julgar o jogo de palavras claramente. A coisa toda é essa, em alto nível. Porque tudo é jogo de palavra na comunicação. Mas fala. E outra coisa, Valdo, na antonimologia, na primeira Sim. página, seria de colocar neutralidade científica como antônimo do juízo de valor? Aí vamos deixar lá por conta da Rosa, ela que sabe aí, que ela está verificando. Escreve lá e estuda. Nós já temos 10 itens lá, tá? Agora, esses 10 itens são mais de 10, você sabe, né? Que tem muitos aí com 2, 3 itens. Olha bem o que tem aí, ô Rosa, você que sabe. Ali já tem um geral, né? Juízo profissional, você viu? Pode falar, Will. Aqui o senhor não fez uma relação com prioridades, tá? Não. Mas o juízo de valor seria um pré-requisito para a pessoa priorizar qualquer tipo de priorização. Existem vários pré-requisitos nesse assunto, né? Sobre prioridade tem. Que eu posso falar para você, não. A cosmoética vem antes. Ou o seu nível evolutivo, às vezes, vem antes. Isso é difícil. Priorização? Há uns detalhes aí que não pode ser esquecido. Você vai priorizar alguma coisa, tem que ver no seu nível evolutivo, nesse momento evolutivo, nesse holopensene, precisa o quê? Essa é a condição-chave. Então, isso não é o juízo de valor da sua necessidade evolutiva. Esse talvez venha na frente de tudo. O que você acha? Tem lógica? Tem lógica isso para você, por exemplo, dentro da ProEx? Ô, Roberto, dentro da cosmofisiologia? Tem, não tem? Agora, cada um aí mexe com as coisas. A verbetologia aqui está com a Rosa. A cosmofisiologia está com o Roberto. Hoje em dia, no dia de hoje, a representante que nós temos aqui da paradireitologia é você. Sobre a proexologia, tem ela. Ele. Tem essa consciência. Tem outra consciência. Tem outra consciência.
Você viu o que eu falei sobre a saia, né? Não, mas veja, o Losch, falando sério, o Losch está com a proexologia. Essa aqui, por exemplo, ela está com o processo da infocomunicologia, que ela está muito aperfeiçoada na lexicomática e bibliomática. Então, veja, nós estamos começando a pintar, a turma está começando a pintar com as coisas. A holotecnologia há muito tempo que é da Nara. Você está entendendo? E por aí vai. Nós já devemos ter uns 20 aqui, mais ou menos, pintados. Você está entendendo? Já estão vincados, marcados. É com aquele... Está entendendo? De modo que vamos em frente com essa situação, que tudo isso também é juízo de valor. Agora, hoje nós não temos nenhum representante do... não, tem um, do TRI Parada Dura. Que a gente tem que ver o que é a questão especializada também. Se da gente ver. Agora, hoje também nós temos aqui, fora de série, um mercado persa especializado para ajudar o tertuliário. São 11, né? 11. São 11 itens que eles estão vendendo, que vale a pena a gente falar, porque agora eu estou vendo que chegou mais gente e não escutou o que é que foi falado aqui. Olha, inclusive vocês olham que tem algumas pessoas que já têm jaleco do tertuliário, etc. e tal. Tá certo? Agora, ó, com o passar do tempo, nós vamos fazer o jaleco e o Roberto vai trazer assim, cosmovisiologia. Você vem proexologia. Ela vem holotecologia. Eu quero cada um. E comigo vai ser baratrosfera. Sou especialista no assunto. Tá certo? Isso é para ninguém pegar, ninguém tasca. Eu cheguei primeiro. Quem é o mais autêntico? Quem é o mais autêntico? Sou eu. Ué, da baratrosfera, eu sou o mais autêntico. É incrível, né? Baratrosfera. Tá vendo? Dessa vez você passou a perna no Jarbas. Você falou antes. Mas olha, pode falar. Deixa um pouco de ressonância que sempre ajuda. O meu aqui tá bom, ó. Tá dando ressonância. Alô? Você podia comentar a relação juízo de valor e discernimento? Olha, o juízo de valor e discernimento, praticamente, o juiz de valor demonstra o percentual de discernimento da pessoa. É um componente, é um pré-requisito, e quanto mais alto... Agora, veja, tem gente também que pelo juiz de valor você vê que ela tem boa vontade, mas não tem bom discernimento. Outra hora você vai ver que ela tem boa intenção, mas não tem discernimento. Agora, o juiz de valor, então, é uma exposição terrível. Mostra tudo como é que é. Entende? Então, vale a pena. Mas a gente pode dizer que ele é o principal componente do discernimento? A qualidade do juízo de valor? Não é bem assim, porque discernimento envolve o cosmos da consciência, né? Vamos supor, centenas de itens da consim poliédrica compõem isso que você está querendo, que é a definição do juízo de valor. É muita coisa. Por exemplo, do ponto de vista físico, tem um monte de atributos. Do ponto de vista de atributos mentais ou corticais. E os atributos parapsíquicos? Como é que fica isso? Os paratributos. Tudo isso entra no juízo de valor. Gente, uma pessoa vai falar de um assunto que diz respeito, por exemplo, a um grupo de personalidades. Se aquilo for muito evoluído, se ela fizer um juízo de valor que não envolve a multidimensionalidade, já pecou, já saiu errado. O passo inicial já está truncado, não dá certo. Já deu para trás. Entendeu como é que é? Não dá certo.
Então vamos pensar nessa complexidade da coisa quando a gente quer colocar tudo dentro do juízo de valor. É uma, vamos dizer assim, uma inculcação violenta de ideias numa coisa pequena. A coisa é muito séria. Mas agora, o juízo de valor, realmente, ele é abrangente, né? Não tem jeito. Você não acha que é abrangente? Pois é a cosmossíntese daquilo que eu vivo falando. E até pela própria definição, aqui, né, ou em qualquer instância, o juízo de valor não implica discernimento, porque o juízo de valor em si ele é neutro. Se a pessoa faz um juízo de valor pífio, para usar aquela expressão do direito, assim, um juízo de valor completamente despegado da realidade, ele é jejuno de discernimento. Jejuno, totalmente. Então, o processo é muito complexo e precisa de ser estudado mais. Agora, nós temos aqui outra pergunta. Ao conhecermos uma pessoa, observando suas características físicas e forma de vestir, podemos muitas vezes criar um juízo de valor com preconceitos e discriminação sobre a pessoa. Isso pode ser analisado como uma antipatia àquela consciência ou como um rótulo social que cria separatismo de classe. Não. A primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte: uma pessoa que conhece um pouco mais de psicologia, principalmente do ponto de vista da convivialidade, da sociabilidade, ela pode fazer tudo isso ajudando a pessoa que ela está examinando. Depende da intencionalidade e o que ela faz. O povo gosta muito de falar em preconceito. Preconceito é uma das coisas que mais se fala. É o preconceito que faz aquela pergunta que perguntaram se vale a pena julgar os outros ou não. Isso é preconceito. Agora, preconceito. Eu gosto de falar mais uma outra palavra. Como é que é a palavra que eu uso sobre pergunta? A priorismose. Esse aqui é o pior. Ose é um sufixo que significa uma doença cronicificada, que já vem há muito tempo e que é difícil de ser extirpada. Então, veja, a priorismose é aquela pessoa que já tem tudo assentado dentro dela. Então, ela é dogmática. Ela é da dogmatologia, da autodogmatologia. Ela que estabelece os juízos de valor, não para ela, mas para o cosmos. Então é aquilo que nós chamamos, que é a rainha do cosmos e o rei do cosmos. Então a pessoa tem o cosmos na barriga, porque o negócio sai da barriga. Devido o quê? Umbilico chakra, que é um processo que está lá, é um processo animal. E esses processos animais, eles saem da área vegetativa da pessoa, que é o umbilico chakra. Então é um problema de instinto que faz a pessoa ser assim. O ditador, antes de mais nada, ele é instintivo. Ele é um animal instintivo. Ele não raciocina. Gente, uma pessoa que for ter juízo de valor a respeito das outras pessoas, que são componentes da humanidade, ele jamais vai querer dominar ou manipular essas pessoas. E olha, a maioria da população da Terra ainda faz algum tipo de manipulação consciencial. Então veja, essas pessoas todas ainda não sabem o que é juízo de valor e nem sabem aplicar o que é o juízo de valor naquilo que elas fazem. Não é só o ditador. É muita gente. Por exemplo, aquela pessoa que se submete ao ditador e que serve a ele como um cão fiel. Essa é pior do que o ditador, às vezes. Ela não causa tanto estrago, mas do ponto de vista evolutivo a ela, a condição é pior do que a do ditador. Então nós temos que entender que o processo todo de julgar as pessoas é um problema, antes de mais nada, da sofisticação cultural da pessoa. Eu já fiz experiência disso com muitas pessoas. Tem gente que passa na rua, você é capaz de saber tudo o que se passa com ela só de olhar. Existe também um livro aí de um amigo meu, que é como a pessoa como um livro aberto. É só ler. Vocês sabem que tem um livro de psicologia sobre esse assunto. Isso no Brasil. Fora do Brasil tem uns 10 livros sobre esse assunto. O corpo é do Pierre Vai. Agora, o caso todo é o seguinte, é estudar isso mais para nós sabermos. E outra coisa, quando há preconceito, quando há má intenção,
A coisa é da intencionalidade da pessoa. Nós temos que fazer juízos, julgamentos, estudos, pesquisas, acessar os temas para fazer investigação positiva de pesquisa com boa intenção. Se nós tivermos anticosmoético, já começou tudo errado. Então não vamos perder tempo com essa pessoa. Agora, outra pergunta aqui ainda. Como nos cercamos cosmoeticamente para que nossos juízos de valor não sejam juízos temerários? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é justamente ela ter equilíbrio através da autorreflexão. Nada de ser assodada, impulsiva, ela se precipitar dentro daquilo que ela pensa, daquilo que ela fala e daquilo que ela age. Então o processo é refletir antes para chegar lá. Através disso, nós vamos ter uma visão mais correta da realidade. Uma segunda posição que a gente poderia chamar, nós podemos colocar muita coisa depois do juízo de valor, mas uma coisa muito séria que existe é a associação de ideias. Se você vai fazer o julgamento de qualquer coisa, faça associação daquilo com alguma coisa que você conheça. Quase sempre, é lógico, tem que ter alguma afinidade com aquilo que você está fazendo o juízo ou julgamento. Isso, às vezes, vai dar um padrão diferente para a sua abordagem e o seu acesso a essa realidade vai ficar mais definido, correto e equilibrado. Então o problema todo é esse. Se a pessoa vê só essas duas coisas, já é muita coisa. Juízo de valor com associação de ideias. Agora lembre-se, associação de ideias também é juízo de valor. Por causa do cotejo, o confronto, o paralelismo. Então vale a pena ver. Agora, uma das coisas que o povo gosta muito, inclusive na ciência, é o contraste. A contrastabilidade científica. Que é o contraste, é justamente contrastar, que é o confronto mais apurado de detalhes com as coisas. Se uma pessoa colocar a contrastabilidade, ela vai errar muito menos em qualquer coisa que ela tiver juízo de valor. Quem é que está? É você? Professor Valdo, qual a relação do juízo de valor? Ele, em alguma medida, ele denota o mater pensene da pessoa? A aplicação, a atuação? Olha, ele denota tudo da pessoa. Um conferencista vai dar e dar uma opinião taxativa sobre alguma coisa, você já define essa pessoa. Se eu ouvir uma pessoa dessa, eu sou capaz de definir para você qual a linha política, a linha filosófica, a linha científica, a linha familiar, a linha social, a linha o diabo a quatro dessa pessoa, inclusive da profissão dela. Às vezes por uma opinião que ela tenha. Agora, tudo na vida é assim. Você tem que ver o primeiro plano, mas visando a cosmovisão. Então você vê uma pessoa como uma monovisão, mas dentro de uma cosmovisão muito maior que a humanidade. Agora, isso é pessoa. No meu caso, eu vejo a para-humanidade. Então eu tenho uma cosmovisão em cima da outra. E aquilo, vai se expandindo. E então a relação do juízo de valor com o curso intermissivo, qual que seria? Aí no curso intermissivo, quando a pessoa chega para você e fala assim, eu já cheguei à conclusão que eu tenho curso intermissivo. Ela já não pode ter tanto juízo de valor quebrado, errado, patológico e burro. Ela não se permite mais que ela seja burrilda, burralda e burroide. Pelo menos alguma coisa tem que ter melhorado dentro desse cosmos de muares que nós vivemos. Tá certo? Então esse é o caminho de tudo, a verdade é essa. Sem ofender ninguém. Você viu que eu estou generalizando, eu mesmo estou no meio. Eu também sou um muar. Agora veja, rabo de égua, rabo de burro cresce para baixo, até o rabo. Então é um negócio muito sério. Crescer para baixo não resolve. Segundo as leis da gravitação, últimas, que começaram a estudar, que o Roberto andou estudando, junto com o Janner, não é isso? O negócio é crescer para cima e avante. Tá certo? O juízo de valor na distorção ideológica. O que é esse contexto aí? O que você quis dizer?
é o problema, por exemplo, da distorção ideológica. O juiz de valor, por exemplo, a partir do Karl Marx, quanta besteira não se fez. Já tem mais ou menos um século, e lá vai fumaça. E ainda tem gente ainda lá preso nisso. Juízo de valor da mais-valia. A exaltação e o excesso que se deu ao valor da mais-valia. Presta atenção, só isso aí você já vai ver. Agora, é lógico, ele trouxe uma opção de novidade, matéria econômica, melhorou uma opção de coisa, mas só o que foi feito de negativo na Rússia não está no gibi. E só isso foram 80 anos de problema, a partir de 1917 em diante. Quem já estudou historiografia sabe muito bem do que nós estamos falando. Bolchevique e os processos todos, não é fácil. Tudo que já aconteceu. Outra coisa, a turma não gosta que fala, e outra coisa, muita gente também ignora. A Rússia, através do Stalin, deve ter matado muito mais gente do que os nazistas mataram. Hoje já tem gente que já está de acordo com isso. Esse negócio, desde que começaram a falar, deu uma briga danada, mas é verdade. O que se deportou gente para a Sibéria, o Gulag. O cara, ó, Solzhenitsyn, ele dessomou agora recentemente. Esse homem foi um dos meus heróis. Eu colocava ele como herói, eu julgava energia para ele. Eu acompanhei muita coisa que ele fez. O negócio, a perseguição da ideia dele, dos livros, a condição, o processo, ele está preso. Agora, o homem, ele foi mostrar a realidade. E mostrou através de narrativa, de uma situação muito bem bolada. O negócio dele é seríssimo. Alguém aqui já leu o livro do Solzhenitsyn? Pois é. É Gulag. O negócio é muito sério. Agora, então, veja, hoje, nós já estamos superando tudo isso através da glasnost, que é a transparência, que é o que faltava. Por exemplo, o povo fala muito de Lenine. Lenine era um cérbero, era também um carrascão. Vai ler a história dele e ver o que é que aconteceu com ele. Esses caras não eram de brincar, não. No entanto, quantos anos estava o cadáver dele, com milhares de pessoas praticamente sendo obrigadas a ir lá para quase beijar a mão do cadáver? Isso lá no Kremlin, na praça lá. Como é que é isso? Então você veja que essas coisas todas é o processo do juízo de valor. Agora, ó, você quer juiz de valor mais burro do que a Inglaterra, por exemplo, sustentar a monarquia que sustenta nesse terceiro milênio? Como é que fica? Uma coisa que eu ainda não vi, que eu ainda quero a gente estudar, é saber, por exemplo, quantas monarquias ainda tem na União Europeia. Entende? Para a gente ver como é que é. Isso aí é que eles deviam de levar para o Parlamento Europeu para acabar com isso. Agora, por quê? Cedo ou tarde isso vai acabar. Vocês podem anotar o que aí, eu aposto com quem quiser. Se vocês quiserem fazer uma aposta de multiexistencial, nós vamos fazer, que eu ganho. O que está por trás da atitude da consciência que segue o ditador, que nem um cão fiel e tudo, e como que a profilaxia, quer dizer, a mudança, a reciclagem? Ali, a primeira coisa que está nessa consciência submissa é o medo. Medo de alguma coisa. Mas, às vezes, esse medo não é da pessoa. Ele irradia para os entes queridos que ela tem, a família. Ou a pessoa faz aquilo, ou senão eles acabam com a família dele. É assim que o crime, que às vezes é mais organizado que as instituições jurídicas, eles fazem isso. Está entendendo? Eles perseguem por tabela aquilo que mexe com a pessoa. Agora, extrafisicamente, às vezes, se faz isso também para melhorar. Então, por exemplo, existe aquele caso do livro do André Luiz sobre libertação, que o Gregório aparece, depois vem a mãe do Gregório para suavizar o processo. Que é o contrário disso. Pegou o parente para ajudar a pessoa, e não o parente para acabar com o parente contra a pessoa. Entendeu o que é? Então, o processo da parentela é inevitável intrafisicamente e extrafisicamente, e do ponto de vista milenar. Por causa da interpretação grupo kármica, árvore genealógica,
o pomar genealógico das nossas vidas dentro da grupo Karmalogia, né? Está mais ou menos claro? Mas quem é que está aí com o... Hein? Pode falar. Na fatologia, é fatologia, fala forte, junta a sua boca que a gente acaba escutando. Fatologia. Fatologia. Isso, muito bem. Mudou o microfone também. Aqui é o último item da fatologia, para-axiologia. A para-axiologia como sendo a ciência dos valores evolutivos. Poderia esclarecer melhor? Axiologia, quer dizer o eixo. Agora, axiologia é a ciência do eixo da sabedoria. É a base do processo de conhecimento, de cognição. Então, é o máximo de conhecimento que você pode ter. Isso deriva da axiologia. Agora, eu estou falando da para-axiologia. Então, praticamente, é a ciência dos valores evolutivos. No caso, é a ciência do juízo de valor. Eu estou definindo como sendo isso. Então, a axiologia, depois você vê que isso aí vem desde a Grécia Antiga. Tem uma porção de definição para o assunto. Se vocês quiserem, é só olhar depois no dicionário com calma. É o para, é que eu fiquei na... Agora, o para é o extrafísico. Então, é a axiologia da parapsicoteca. Você está entendendo? É a cosmisiologia da paracosmovisiologia do Roberto. Paracosmovisiologia. Então, é mais abrangente. Por exemplo, juízo de valor. Vocês notaram que eu não coloquei alto juízo de valor no título, nem hétero juízo de valor, nem para juízo de valor. Eu coloquei juízo de valor. Por quê? Esse juízo de valor primário, elementar, rudimentar, engatinhante, já é difícil de ser entendido e vivido. Você vai falar mais dos outros ou expor isso aí, seria pior. Mas eu falo aí na para-axiologia para mostrar que tem uma ciência baseada nisso. Porque a axiologia é a ciência dos valores também da conscienciologia, né? De tudo. Presta atenção, valores evolutivos. O que eu falei? Um dos sinônimos da conscienciologia é a evoluciologia. Não tem lógica? Está tudo engrenado. Está em lógica. Tá certo? Então, se você fizer isso que nós estamos fazendo, é a contrastabilidade científica. Você entendeu? É a vida. Agora, até um certo ponto, dentro da filosofia, isso aí é básico, é fundamental. A axiologia. Valdo, eu olhei na internet aqui, são 41 monarquias no mundo e 13 na Europa. Agora, quantos são lá? São 25, 26? Quantos são? 27? Na Europa? Então a metade Não, na União Europeia. Os países, né? A União Europeia. Metade. Quase pois metade. Então você veja, a metade ainda é da monarquia. Eles têm que dar um jeito de equilibrar isso aí, tem que acabar com tudo isso. Foi o que a Alemanha tentou fazer a hora que deu aqueles recursos a fundo perdido para Portugal e a Espanha, para equilibrar o processo. Agora, eles, a meu ver, eles foram um pouco afobados na hora que admitiram outros países. Eles deviam ter esperado mais tempo. Entende? Que às vezes é preferível melhorar primeiro a casa para depois chamar novos hóspedes. Gradativamente. Eu acho que ali houve alguma euforia extemporânea, deslocada no assunto. Se eu tivesse me perguntado, eu teria dado conta. Não me perguntaram. Eu não tenho culpa de nada. Não posso falar, né? Tá certo? Eu não te disse. Então, é juízo de valor. Mas olha, não tem lógica isso que eu estou falando para vocês? Gente, a União Europeia, cedo ou tarde, tem que se nivelar. E por cima, não pode ser por baixo. Então, esses países, o que é que vai acontecer lá? Tem uma coisa que eu vivo falando aqui que vai acontecer cada vez mais na União Europeia. A gata parir. É o jogo da gata parir. É a pressão.
Alguma coisa vai acontecer. Eu, por exemplo, no início falei assim, tem país que às vezes vai reclamar, vai cair fora, vão arranjar alguma coisa que todo mundo admitiu e ele não. Os que não estão satisfeitos se retiram. Mas os incomodados que se destacam, que saem embora, fica em pé e cai fora, não é isso? A porta da rua está ali, a porta, serviço, como é que é? Serventia da União Europeia. Então, veja, eu acho que isso tudo vai ocorrer. O nivelamento por cima. E a gente tem que pensar nisso. O Mercosul está engatinhando, né? Vamos ver o que dá. O Lula foi lá para encontrar com a namorada dele, né? Que é a Kirchner. Eles gostam muito um do outro, aquela coisa toda. Chegou o nosso amigo Chaves e entornou tudo. Já tem até artigo no jornal que está falando assim, aquele negócio do jantar. O convidado que ninguém esperava apareceu na hora do jantar. Adivinha quem veio para jantar? Não tem isso? Tem filme sobre essas coisas. Então, ele chegou lá e minou o caldo, né? Entornou o caldo. O negócio deu para trás. Então, veja, está danado, não está? Já teve gente também da Argentina que falou assim, não, nós somos a favor do governo do Brasil, mas não somos tanto a favor da política do Mercosul. Isso é a turma da Argentina. Saiu agora no jornal. Entende? Então o processo político ainda está muito aceso, precisa ver o que é. Uma coisa que eu sou favorável há muito tempo, e que talvez foi assim que a União Europeia caminhou, é fazer uma moeda nossa, só nossa aqui do Sul. Isso aí seria importante, sul-americana. Ou latino-americana, se quiser. Seria bom fazer uma moeda. Nisso aí eu sou favorável há muitos anos que eu venho falando isso. E olha, cedo ou tarde isso vai acontecer. Alguém quer apostar essa? Não. Ninguém quer. Então tá. Vamos colocar o australino. Quantos australinos? Entende? Agora, precisa de ver, né? A moeda tem que aparecer com um certo tutano. Ela tem que ser mais ou menos forte, não pode ser fraquinha. Então isso tudo tem que pensar. Parece que o Lula é a favor da moeda. Você sabe que ontem eu falei muita coisa contra o Lula na minha entrevista para a televisão. E falei também a favor. Tem uma coisa dele que, querendo ou não, esse populismo dele está melhorando o nível econômico financeiro dos despossuídos. Eu falei isso. Esse é o aspecto bom. Agora, veja, é aspecto de ditador, né? Não é o ideal para nós. Então, vamos ver o que acontece com isso. Hein? O Vargas, praticamente, é que começou com o processo de salário mínimo para valer. Algumas coisas nesse sentido. Mas, veja, quantos anos de ditadura? E outra coisa, a ditadura do Vargas matou muita gente. Vamos pensar bem nisso. Hein? Mas esse negócio de ditadura não dá pé. E aqui perto a gente teve tanto exemplo disso, dentro e fora. Olha o Paraguai com o Stroessner. Não foi fácil. O que a gente viu? No entanto, depois ele foi morar aqui no Brasil durante muitos anos, até morrer. É a vida. Mas olha, quem é que está com o micrófono? É você? Não. Sumiu o micrófono. Deixa eu ver o que é isso. Monarquias da Europa. Tem 10 países com sistema político monárquico. Agora, quantos países são? São 27 ou 26? 27. Então quer dizer que tem mais de um terço que são. Agora, as monarquias, os atrasos da União Europeia. Espanha, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia. O mais forte desses todos aí ainda é o Reino Unido, não é isso? De todos esses que nós falamos, parece que é o mais forte. É a Inglaterra, Reino Unido. De modo que nós estamos vendo aí... Hein? São 27. 27 tem 10. A Bélgica é o segundo que eu falei aqui. Sim. A Inglaterra não é da Comunidade Europeia.
é da Europa, mas não é da Comunidade Europeia, então aí não seria considerado. Ela é sim, ela não entrou? Não, Pelo não, contrário. nunca entrou. Não. Gente, não. Entrou não? Não, a Inglaterra não entrou. É só a moeda que não entrou, você está por fora. O negócio já caminhou muito. Você está falando quando lá tinha 15 países, hoje são 27. O negócio cresceu tudo. Afinal de contas, você é da União Europeia ou não é? Você é representante de Maastricht? De Maastricht, mas o Reino Unido é um dos primeiros que entrou na União Europeia. Então Lá, não tá tem, vendo? É só a moeda. Escuta, não... você não pode falar mais nada da Espanha, porque você não mora mais lá. Tá certo? Mas olha, o que você tem aí? Vamos em frente. Professor, na fatuística, na terceira linha, de baixo para cima, o senhor pode exemplificar como a gente identifica a força dos valores? A força dos valores. Por exemplo, olha o meu caso, da minha condição de cobaia, como eu sempre fui. O que você acha? Você quer força maior de valor do que isso aqui? Sustentar a discriminação. Talvez essa tenha sido um dos básicos, juízo de valor básico que eu já usei até hoje, foi esse aí. Isso aí é terrível. Aí, se a gente coloca aqui em hierarquia dos valores, logo em seguida, a gente poderia dizer que a discriminaciologia seria o primeiro valor para poder fazer assistência no nível que vem sendo feita? Não. Não. Você não pode determinar uma coisa por aí, né? Isso aí depende da intencionalidade da pessoa. Interassistencialidade, antes de mais nada, é um processo de intenção. Tá certo? A assistencialidade, a interassistencialidade. Agora, essa intenção é que vai ver que juízo de valor que a pessoa tem para ver a qualidade da assistência que ela presta. Agora, uma coisa muito séria de juízo de valor é a hora que nós falamos. Use a TACOM o mínimo possível, deixa predominar a TARES, a tarefa de esclarecimento, que você vai fazer mais assistência. Isso é juízo de valor dos mais sérios nossos que nós temos aqui dentro. Desse corpus, você está entendendo, da conscienciologia. Corpus, no caso, é a estrutura ideológica, ou a estrutura das ideias, ou dos princípios, ou dos constructos disso que nós estamos chamando de neociência, e que alguns acham que é anticiência ou qualquer coisa nesse sentido. Não interessa. Mas é o que tem aí, é o que nós estamos apresentando. Então, veja, isso aí é seríssimo. Esclarecimento antes de mais nada. Acabou. Se esclarece. Então, por exemplo, tudo que você vai fazer na vida devia de ter uma cariação para esclarecer as coisas, para não deixar nada obscuro, ou mal informado, ou mal entendido. Você está entendendo? Então, o ideal de tudo, uma exposição científica, sabe, a hora que você vai expor o seu processo, o ideal devia de ser com a cariação geral de tudo. Não deixar pedra sobre pedra, limpar o ambiente, acabar com aquilo que eu falo, paredes, janelas e portas. Ficar ao ar livre, descampado, devassado, totalmente aberto. Isso é que é o abertismo consciencial. Agora, por exemplo, esse abertismo consciencial, você quer maior juízo de valor do que isso? Que é o processo de colocar tudo raso. Agora, para isso, tem que fazer aquilo que é a razia. Liquidar com tudo que esteja errado, que é a chamada até a cosmoética destrutiva. A cosmoética destrutiva, colocar tudo num plano iso, na isonomia da planificação de tudo. Isso é o juízo de valor. Então, você vai começar a pensar sobre o juízo de valor. Então, por exemplo, vocês querem fazer um bom juízo de valor, faça o juízo de valor sobre esse verbete. E aquilo que você achar que precisava de ser acrescentado, dê lá para a Rosa. Isso é uma boa. Esse processo desse verbete, como eu falei, ele tem 3 páginas só. Mas ele tem 40 elogios e ele tem 8 máximos. Agora, ó, vê se vocês acabam com algum desses conceitos que tem aqui.
Que é isso que a gente quer. Nós queremos crítica para desancar com qualquer coisa que vocês acham que seja incoerência. Os nossos processos de ideia têm que ter incoerência. E eu vivo chateando todo mundo falando nisso aí há quanto tempo? Há anos. Agora, fique além do processo do conforto ou da conformática. Veja o processo do conteúdo que tem aí. Nós temos que entender pela forma e pelo conteúdo. Entende? O fundo, a profundidade da ideia que às vezes tem nos assuntos. Senão não adianta nada. Agora, então, por aí, você vai ver que tem a força dos valores funcionando. Você está entendendo? Agora, começa por isso. Só pensa nesse, ó. Só um. Pega só esse. Isso é juízo de valor. Agora, por exemplo, uma pessoa que é demagógica. A demagogia já começou a pecar por tudo, o juízo de valor já era. Uma pessoa, por exemplo, que é autoritária. O excesso da prepotência já era. Uma pessoa, por exemplo, que usa falácia. Não adianta mais nada. Então, veja, o juízo de valor tem que começar a excluir tudo isso daquilo que a pessoa estuda, daquilo que ela se interessa, dos contatos que ela tem. Por exemplo, uma boa parte daquilo que eu chamo de companhias ociosas, você está entendendo? É devido ao processo de juízo de valor falho. Então nós temos que entender isso. O nosso círculo de relações que nós prezamos mais como amizade, levantamos isso como uma coisa forte, a gente coloca juízo de valor nisso, ou nós seguimos lá um monk que só segue os instintos dele para arranjar um amigo. Ele arranjou um amigo e o amigo dele era um assassino. E ele quase chorava, querendo encontrar com o amigo. Eu não sei se vocês chegaram a ver tem um episódio dele. O Monk dá uma série de lições. É pena que os americanos não entendam do processo de consciência. Que eles podiam tirar partido e mostrar a moral da história, no fim. Explicar uma opção de coisas. Eles olham tudo pelo lado canhestro. Canhestro é o pior. Eles não veem a coisa elevada. Agora, eles às vezes estão entrando nos assuntos muito sérios. Teve um episódio dele que está falando nos morféticos. E eles estão usando a palavra. Depois vem no fim, vem um psicólogo lá e fala assim, isso é a doença de Hansen. Eles nem usam a palavra hanseníase. Só usa Hansen. Agora, mostra o cara todo empipocado com a lepra e o negócio todo. E vocês já viram, o cara leproso, e ele deu a mão para o leproso. Você já viu o drama? Foi o maior drama que eu vi dele até agora. Ele não sabia o que fazer. A hora que ele viu que o cara era leproso. Que encontrou com ele num restaurante, num bar lá, no escuro. Agora veja, aquilo tudo era conversa também, porque o cara lá estava fantasiado de leproso, né? Só mais tarde que eles vão explicar a situação. Mas agora veja, eles falaram um assunto desse, usando essas palavras todas, estão avançando bem nas coisas dentro do processo. Explicar que eles explicam lá, que a morfeia, entende, o Hansen, a hanseníase, não pega, não contagia, que o negócio é assim, assim, assim. Não é bem assim, né? Se uma pessoa tiver com a outra e tiver relação sexual durante muitos anos, ela pega assim. Agora, no normal, não. Só de você dar a mão para a pessoa, não tem disso. Não, eles falam sobre os antibióticos, a coisa toda, que tudo melhora, a pessoa melhora. Agora, o que é interessante, eles tocaram no assunto para acabar com o tabu. Esse aí, por exemplo, é didático, esse episódio dele. Entende? Professor, eu estou fazendo o juízo de valor de uma série da televisão. Eu peguei o Monk como Cristo, J. Cristo. E estou falando o que eu posso. Assim, só para aproveitar a oportunidade. Na minha condição, na minha profissão, lá com os alunos da educação física, é um valor para mim assisti-los dentro do processo do esporte, da melhor maneira possível, ocupando aquilo que ele tem de melhor. Né? E, óbvio, tendo praticado muito tempo, também saber meter o pau naquilo que não serve e que não presta.
Então, assim, só que às vezes, na profissão, a gente é obrigada a colocar alguns tipos de informações para que eles possam entender a realidade daquela prática, né, daquela atividade física. Então, assim, eu sei que dentro dos meus valores, um dos princípios é esclarecer da melhor maneira possível. Mas aí eu não sei me autocriticar para saber até onde eu posso chegar com a TARES nesse momento, utilizando a minha profissão para poder fazer o trabalho. Aí tem que ver o contexto da sua empresa, onde é que você trabalha. Você não é sozinha. Então, muda. Uma escola que é da pessoa é uma coisa, uma escola que tem que seguir o Ministério da Educação é outra. Quem manda é lá em cima, não é você. Você é pau mandado, entendeu? Então isso aí tem que dar um desconto. Né? Então, assim, eu não estaria me equivocando nos meus valores, nos meus princípios, que realmente assistência, Escuta, já desde os 15 anos a gente vem trabalhando com isso. Se você faz tudo aquilo que você acha que é o melhor, dentro daquele nível de consciencialidade sua, daquele momento evolutivo, você não está errando, você está fazendo o máximo que você pode. E a gente na vida é o seguinte, a gente não faz o ideal, a gente faz aquilo que a gente consegue. A vida é assim. Então tem muitos atenuantes nisso aí, entende? Agora outra pergunta, poderia comentar na efeitologia na página 84, tanto os efeitos das heterocríticas, quanto os efeitos das autocríticas. Vamos ver aqui, efeitologia. Os efeitos das heterocríticas, que é o que eu escrevi. E a pessoa está perguntando sobre os efeitos das heterocríticas e os efeitos das autocríticas. O caso todo é o seguinte, uma pessoa, para ter uma boa heterocrítica, ela tem que ter uma autocrítica superior à heterocrítica. Se ela se julga com crítica mais severa e, vamos dizer, mais exata, mais próxima da realidade, ela vai ter mais capacidade de julgar fora, na exterioridade da consciência dela, as coisas que ela aprecia. Então, o problema de juízo de valor depende muito do processo da heterocrítica, depende muito da autocrítica da pessoa. Agora, ó, a mesma coisa ocorre na questão do assédio. Todo heteroassédio que a pessoa permite que uma outra consciência a domine, existe devido a um autoassédio que a pessoa deixou. Uma subjugação, uma submissão, é o processo da genuflexão perante outra consciência, que a pessoa se ajoelhou dentro do processo. Isso aí mostra que é autoassédio dela. O masoquismo é baseado nisso. Essas carências, por exemplo, do poliqueixoso, aquela pessoa que se queixa do universo inteiro, de todo mundo, isso existe devido à falta de autocrítica. Então eu acho que aí, ó, a nossa amiga que perguntou, já vai ter uma ideia do que nós achamos. Para estudar o heteroassédio, tem que estudar o autoassédio. Para estudar a heterocrítica, tem que estudar a autocrítica. Agora, os efeitos da heterocrítica é que são mais devastadores. Por quê? Eles abrangem o universo maior, porque é fora do micro-universo da consciência. Já pega a multidão, já pega a sociedade, já pega a comunidade, já pega o exterior, a vida da pessoa. Não é isso? Sim. Fala alto aí, bem perto. Aí nós sabemos. Hi, hello. Assim, hi. Ok. Assim. Com relação ao processo lá da Europa, né, da monarquia que o senhor estava comentando. Ontem eu estava num congresso internacional dos jovens empreendedores e estava presente um senhor que se chama David Clark. E ele veio representando o Duque de Edimburgo, né, que é da Rainha Elizabeth. É parente de alguém aqui? Pois é. Ele é marido. Então, marido da rainha. Então, esse David Clark, ele trouxe uma ideia para trazer, para instalar aqui no Brasil,
Sim. e uma associação internacional do Duque de Edimburgo, onde eles trabalham a Sim. questão da liderança jovem, de vários aspectos. O foco principal, que eu entendi, cheguei a anotar aqui o site deles e tal, eles trabalham planos da assistência solidária com esses jovens. Só que, assim, é bem paradoxal, né? Porque... Mas algum jovem levantou e falou assim, vocês estão trabalhando para acabar com a monarquia? é isso que eu quero perguntar aqui. Qual Ainda que é a tem o relação congresso disso? lá, Porque ainda muito tem o está congresso, tendo hein? hoje Pois também. Mas uma pergunta dessa iria Porque calhar. é muito... Ainda mais o Duque de Edimburgo, você Pois sabe que é uma é. personalidade difícil, né? E eles estão no mundo É ele que faz as todo. piadas nos bastidores que a monarquia não deixa vir a público. É. E essa instituição, ela tem no mundo todo. E daí eu fiquei assim... Não, essa instituição é já ouvi muito falar, paradoxal. Você já ela é ouviu falar? positiva, ela é Então, boa. Isso aí é uma das boas coisas que eles fazem, entende? Agora, é preciso de ver o seguinte, é lembrar do seu amigo lá, que estuda o processo da educação sem inculcação. Escola sem partido, que é o nome. Você sabe que o Miguel Nagibe está aparecendo em todas, né? Um monte de revista agora, ultimamente, não, em vários lugares, em outro lugar também. Então o problema era esse. Até que ponto que está havendo inculcação, demagogia e o processo Da imposição mesmo. Da imposição é porque ele de trouxe ideias. assim que a filosofia utilizada, a metodologia, ela é bem participativa e através da meritocracia. Então tá Mas bom, isso tá é bom, positivo. né? Eu achei Tudo interessante. positivo. Até aí, Agora é morreu muito, o Neves. Eu estou de acordo. Entende? Tá tudo certo. Que eu, por enquanto, não vi nada nesse sentido, Não. né? Dentro da sociedade. Agora, uma coisa boa é essa. Os jovens lá vão deixar a monarquia, aquele príncipe que não sei o que é, que está Pois servindo. é, ele lá é um dos no fim do dirigentes mundo, dessa no Iraque, instituição. Não sei aonde, é. Afeganistão. Ele E vai é deixar a engraçado porque monarquia? ele é dirigente, junto com esse David Clark, dessa instituição. Pois é. O príncipe, né? Não sei o que ele está fazendo lá, enfim. Agora, de qualquer Não, maneira, já é alguma coisa. Olha aqui, a monarquia Mas já é alguma coisa. já dá atenção para os jovens aqui no sul do Brasil, já é alguma coisa. Eles desceram do trono para vir para a plebe aqui de Foz do Iguaçu. Isso é o máximo. É isso que eu achei interessante. Já né, é de alguma estarem coisa. aí. Agora, eles estão precisando de apelar mesmo e fazer muita assistência para cobrir todos os erros que já cometeram até agora. Está tudo certo. Isso é interessante. Muito bom. Vamos ajudar, hein? Vamos ajudar. Vale a pena. Estou de pleno acordo. Aos primeiros contatos com pessoas que estou conhecendo, sempre sinto o impacto na minha pele e nos meus braços. Concluí recentemente que tem um canal em mim que capta coisas mais avançadas, mas que essa informação não está chegando à minha cabeça. Fica na minha percepção das sensações do meu corpo. Isso tem nome? Sim, isso é a háptica. Háptica. H-A-P-T-I-C-A. Háptica. Que a háptica, ela às vezes funciona dentro do processo dos efeitos físicos, devido ao sentido do tato. É a tactibilidade, que é a háptica. Eu já escrevi, já fiz artigo, isso há muitos anos que a gente já escreveu sobre esse assunto. É a háptica e a tactibilidade. Isso dá, então, um processo de efeito físico, a pessoa percebe as coisas. Agora, ó, uma das coisas mais sérias que tem, que eu quero falar para essa nossa amiga que está perguntando, é aí o processo do parapsiquismo impressivo. É você, através disso, você sintonizar a sua condição naquele momento e saber das consciências que estão presentes no seu holopensene, naquela atmosfera. Isso aí, às vezes, é importante. Agora, a háptica, que é o processo do tato, que é o problema da pele, o que é que eu falo para vocês? Que a pele, tudo que tem lá dentro, vem a furo, vem a flora, devido ao processo de energia. A pele, então, é sensível a expressar os processos das manifestações parapsíquicas. E em matéria de efeito físico, isso aí pesa na balança. Agora, ó, pega e vai estudar nos livros técnicos o que é a háptica, que às vezes vai ajudar você a entender o processo dos fenômenos físicos.
Quem é que está Aí? Tem algum mais? Como é que é? Alguma coisa? Nada? Eu quero aproveitar a nossa Adriana Chalita, não está aí hoje não, né? Ah, não veio não. Você entrega para ela, às vezes você encontra com ela, não é isso? Você fala com ela que isso aqui, ó, nós já conhecíamos que tem lá na minha relação. Então eu estou devolvendo para ela, muito obrigado e tal. Viu? Agora, eu quero dizer para vocês que no domingo que vem é o paradoxo da unidade. Você quer falar mais alguma coisa aí? Pessoal, boa tarde. Eu queria divulgar aqui para vocês que nós agora estamos fazendo material do tertuliário, né, material promocional. Então, agora vocês vão encontrar aqui no CAEC camisetas, sacolas, pendrive, canetas, canecas, vários objetos, né, com toda a venda direcionada para ajudar o tertuliário. E lembrando que todo esse projeto está conectado com os amigos da enciclopédia. É importante que todo mundo se associe, porque a gente se associando, fazendo essa doação mensal, a gente pode, então, colaborar para a manutenção do tertuliário, tá certo? Então, comprem os objetos, participem. A gente vai ter a mercadoria à disposição de vocês na Mega Store, tá certo? E qualquer informação, procura pela gente, ligando para o CAEC, ligando para o financeiro para se associar aos amigos. Ou certo? pode me procurar a IEDA. E lembrando, gente, que a nossa meta até dezembro é alcançar 450 amigos da enciclopédia. Hoje nós já passamos dos 260. Então nós estamos numa progressão rápida a cada mês. E todos que estão ouvindo, os paratertulianos, estão convidados a conhecer o programa. Podem entrar no site. Falei paratertulianos. Os extrafísicos também estão convidados a conhecer. Todos. Via internet também. Mas pode entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org, que tem mais informações lá. Obrigado. Então tá, obrigado. Agora, o que mais vocês têm aí sobre o assunto? É lá que estão querendo. Professor, aqui na frase enfática, o senhor coloca assim, os juízos de valor pessoais determinam as escolhas, as preferências, os favoritismos. Como que a gente pode traçar um paralelo com a vontade da pessoa? A vontade entra antes disso. Ela aparece antes. Agora, ó, um monte de juízo de valor as pessoas não falam. Você vai ver o juízo de valor que ela tem através da ação que ela comete, que ela desenvolve. Entende? Então, uma pessoa, por exemplo, ela foi à Olimpíada. Então você pergunta, ela foi como espectadora ou ela é participante? Estuda um juízo de valor. Uma pessoa que é participante, ela cuida muito do soma, do corpo humano. Tá certo? Já a outra, que é só espectadora, ela admira aquilo, mas às vezes ela não está fazendo exercício. Entende? Uma coisa engraçada, muito interessante na Olimpíada, é você ver os obesos na plateia. Como é que fica isso? Vocês não acham que está um pouco deslocado? Eu acho que na Olimpíada não devia de deixar entrar obeso. Pais e familiares, professor. Entende? Devia de fazer uma discriminação. Para mostrar para a pessoa, você não pode. Primeiro vai praticar alguma coisa. Mas aí teriam as exceções. Chegaria o cara e falasse, não, mas olha, eu tenho um processo aqui, que é uma doença, que o problema não é meu, que eu não posso fazer. Aí esse então passaria. Então faria uma discriminação seletiva séria, com programa de atividade. Entende? Pois é. Como é que faz? Sumô não pode entrar lá. Que negócio é esse? Como é que fica? Entende? Então todo mundo que dá lá, mais ou menos assim, avançadinho, não pode entrar nisso. Aumenta aí. Fala bem próximo. Ó. É aí que tá. E isso aí, a culpa é do Osmar, não é isso? Osmar Contato. Osmar Contato. Então, a gente pode afirmar que a manutenção de uma pessoa na tarefa, a vontade que ela empreende numa tarefa, o continuismo que ela tem naquela tarefa é em detrimento da assertividade dessas escolhas e dessas prioridades? Olha, ou depende? Sempre tem intenção atrás, né?
Outra coisa, ninguém mascara a intenção. Cedo ou tarde, aquilo vem à tona e fica público, não tem jeito. Devido às ações, entende? Se uma pessoa pudesse se esconder e ficar invisível, ela ia esconder o que ela pensa. Mas desde que ela se torna tangível na vida da gente, não tem jeito de esconder. Por isso que eu falo, esse negócio de querer guardar segredo é a maior bobagem nessa era da supercomunicação que nós vivemos. A gente tem que dar valor para isso. Tudo é transparência, a glasnost. É um processo explícito, claro, evidente. Então a gente tem que enfrentar essa realidade, não tem por onde fugir disso. Entende? Sim. Então, o continuismo, a manutenção da tarefa, ela estaria mais respaldada e resguardada pela intencionalidade saudável. Do que propriamente agora, pela exemplo, vontade você, dela. Nas aulas que você deu durante esse período da Olimpíada, você não fez nenhuma crítica à Olimpíada? O tempo todo. Ah, fez? O tempo todo. Aí é que eu fiz. E então você está mostrando o juízo de valor a respeito daquilo que é mais importante, que é o mais relevante na história. Porque esse negócio de só exaltar a Olimpíada não leva a nada. A Olimpíada é boa no único assunto que faz a pessoa pensar no corpo humano e cuidar do corpo humano. Mas na hora que as pessoas começam a querer fazer competição umas com as outras, para mostrar quem é mais bonito, quem é mais forte, quem é mais rápido, como é que eles usaram lá umas técnicas não é isso. É para cima, para baixo, que não sei como é que é, ou alto. Eles usaram as expressões na China, dessa vez em latim. Entende? Para cima, etc. Tal. Agora, veja, isso é da antiguidade. Agora, o mens sana in corpore sano, mas sem excesso. Outra coisa, não chegaram a mostrar nada dos caras de todas essas Olimpíadas, por exemplo, do século XX. Quem é que conseguiu viver até 80, 90 anos? Teve alguém? Isso aí é que precisava de chamar a atenção. Eu mesmo chamei a atenção de gente que veio aqui defender muito a Olimpíada dessa vez. Eu falei, olha, calma, você já viu? Me mostra aí a relação dos caras. A maioria morre logo. A tendência é queimar a vela pelas duas pontas, é um fato. A relação, por exemplo, entre a Olimpíada e a Avenida da Saudade. Precisa descrever sobre isso. Você está entendendo? Pois é. Todo corredor passa e segue pela Avenida da Saudade. É isso? Precisa dispor essas coisas e mostrar essa realidade como é que é. Entende? Há muito excesso, né, em tudo isso. Agora, nós devemos estar combatendo os excessos das coisas até um certo ponto, expor. Esse é que é o caminho do juízo de valor da nossa vida. Tarefa do esclarecimento é isso. Se eu chegar aqui e ver uma opção de coisa e não falar nada, eu não estou fazendo nem tacon nem tares. Entende? Eu estou apenas bancando a vaca. Ou seja, ruminando. E não saio disso. Isso não leva a nada. Isso aí é crescer igual rabo de égua. Não dá certo, vai para baixo. Então vamos ponderar as coisas e ver o que é o mais importante em cada coisa que acontece. Né? Agora, tudo na vida humana merece ser apreciado, investigado, pesquisado, estudado. E a conscienciologia estuda tudo, porque é o estudo do cosmos, de tudo que nos envolve, é a consciência, é o mais sério. Todo assunto é importante para nós, até em tese, até a gente ver aonde ele fica. Entende? A expressão dele, a profundidade, o alcance, a repercussão. O que é que deriva dele? Então, essa derivação dos fatos é que nos leva a considerar esses temas, às vezes, difíceis. Professor, no final da definição, quando aparece sob análise minuciosa, sem compromisso com o ideal da neutralidade cosmoética, se houvesse, eu sei que já foi feita a pergunta, é outra abordagem, se houvesse esse compromisso com o ideal da neutralidade cosmoética, e numa definição próxima ao que foi apresentado, qual seria uma expressão possível que a gente poderia encaminhar? Por exemplo, um juízo de valoração cosmoético, havendo esse compromisso
Eu quero para mim seria o juiz de valor teático. Teático. Então, porque teria o juiz de valor que a pessoa está dando teoricamente, mas já com aplicação prática imediata. Esse é que é o mais sério de todos. Então, a expressão... Quer dizer, uma coisa que produza. Porque uma coisa é se você tem um juiz de valor. Outra coisa é você ter um juiz de valor que vai desencadear a produção de alguma coisa para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Fundamentado, por exemplo, na neutralidade cosmoética. No máximo de cosmoética, de racionalidade, de lógica. E outra coisa, na fatuística, na fatologia. Quer dizer, uma coisa factual. Entende? Muito sério. Então, por exemplo, não adianta a gente ficar só no direito do ponto de vista da teoria. Eu quero ver a aplicação factual, a fatualística do assunto. Então, o senhor colocaria a adjetivação teática, juízo Talvez de valor a teática. Não, estou dando um exemplo. Não, né? como, tem outras coisas. Mas como exemplo já faz a pessoa pensar. Eu estava pensando, tentando considerar o que seria. É um processo palpável, concreto, materializado da coisa em favor da melhoria da qualidade de vida da humanidade. Que tudo que existe na ciência é para isso, né? Obrigado. Então, o processo de juízo de valor, como a gente está vendo, antes de mais nada, é heterocriticologia. Olha bem a especialidade que eu estou falando aqui. Heterocrítica. Agora, heterocrítica, como eu disse, sem autocrítica não vale nada. Agora, veja, uma boa parte das pessoas aí que andam aí na rua, elas são acríticas. Uma boa parte são até ágrafas. Então, pensa bem como é que nós estamos. Agora, tem uma boa parte de princípios conscienciais que nem conseguem falar. O cachorro late, o gato mia. Tem pessoa que ainda mia, tem outras que ainda latem. Mas agora, o que se passa? Existe tudo isso, são princípios conscienciais. Então, nós vivemos dentro de um bric-a-brac, um grande macro, um supermercado macro cósmico, com todos esses princípios conscienciais. Se uma pessoa não tem juízo de valor, ela está sem eira nem beira, está num beco sem saída, ela não sabe para onde vai. É um dos componentes desse bric-a-brac. É o bric-a-brac. Então, é a parafernália das quinquilharias da consciência. Entende? Agora, gente, hoje nós temos aqui, na nossa eleição, 16 verbetes para serem selecionados. Está aqui na mão de vocês. Pessoal, antes da eleição dos verbetes, vou falar aqui as pessoas que vão dar recado. É a Rose da Unescon, o Eduardo Martins dos Amigos da Enciclopedia, não sei se vai falar dos amigos, do Heterocrítica, o Loche e a Pilar da IAC. Verbetes novos. Banco de leite humano, egocentrismo compulsório, nível desenvolvimental, princípio coloquial, técnica da cesta, Olipake conscienciológico, verbetes antigos, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, complemento da descrenciologia, desintermediação, interesse transempresarial, legislogia, minimorex, presumibilidade e refinamento formal. Pessoal, esse final de semana nós temos mais um módulo de formação de autores e nós gostaríamos de convidar amanhã à noite, é um vídeo debate, é aberto a qualquer pessoa que queira participar. A gente vai ter a participação especial da equipe da Editares, falando sobre produção editorial. Estão todos convidados amanhã às 19 horas, aqui no auditório da Holoteca. Pessoal, meu recado é sobre o curso Heterocrítica Especial 2. Nós estamos confirmando a vinda do professor Osmar Ramos Filho. Tá? A gente queria, na verdade, compartilhar essa alegria com vocês, porque foi muito difícil o professor Osmar chegar aqui em Foz do Iguaçu e chegar aqui com a gente.
A gente está preparando uma recepção para ele em alto nível. Ele vai participar de um talk show, tá, no sábado à tarde, com a gente, no Heterocrítica. Vocês podem vir quente, que ele vai estar fervendo. Ele acabou um dicionário agora, com 900 páginas, até vai vir, quer mostrar para o professor Valdo. Vai mandar para nós, a gente vai imprimir, sobre tudo que ele estudou em 20 anos do Cristo Espera por Ti. Então, a gente queria reforçar isso com vocês, para que vocês não percam esta oportunidade. Tá bom? Vai ser no curso Heterocrítica, dia 19 de setembro, começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Obrigado. Bom, pessoal, gostaríamos só de relembrar aí da palestra que vai ocorrer depois de amanhã, lá no Cataratas JL, sobre qual o propósito de vida, que é o contexto da ProEx, numa linguagem bem acessível para o público novo. A proposta é que toda a CCCI leve pessoas que conhecem aqui da cidade, que ainda não tiveram oportunidade de ter um contato mais direto com a Conscienciologia, porque o objetivo é levar a Conscienciologia para o público novo, principalmente aqui da cidade. Então, importante o envolvimento, o engajamento de todos vocês aí dentro dessa empreitada. E isso possivelmente vai abrir portas para as novas palestras envolvendo todas as ICs. Então é importante a presença, o energossoma do pessoal lá, tá ok? Sábado, então, depois de amanhã, às 6h30, no Cataratas JL. A todas as consciências presentes, aos teletertulianos, eu vou renovar o convite para o evento do dia 7 de setembro, à noite, aqui na Holoteca do CAEC, onde vai haver a comemoração dos 10 anos da publicação do Journal, o Journal of Conscienciology, um periódico científico que a Conscienciologia já merece, e nós todos, então, esperamos nos encontrar para essa celebração, para essa comemoração. Como? Como? Sim, eu vou falar que eu vou falar que é num domingo à noite, das 17 às 19 horas, a celebração e com coffee break. É bom lembrar o Loche. E das 19 às 22 horas, vamos ter um curso sobre maturidade da comunicação científica com o professor Wagner e a professora Nancy. Então, aguardamos todos e aqueles que estiverem, então, bem interessados, podem procurar a recepção do CAEC ou a IAC, as pessoas que participam desse evento, para fazerem as suas inscrições e não terem não ficarem assim com receio de perder o coffee break. O pessoal foi escolhido com 10 votos, egocentrismo compulsório, e agradecemos a votação online, que foi 12 pessoas hoje. Egocentrismo compulsório. Obrigada a todos, boa tarde e até amanhã.